Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Pré-Calouro Pré-Vestibular da UEA. Hoje nós estudaremos o assunto de geometria analítica. O plano cartesiano traz uma identificação de pontos em relação aos quadrantes pares e aos quadrantes ímpares, que são divididos ortogonalmente. Esses planos que nós acabamos de falar, trazem a identificação de pontos negativos, pontos positivos, e esta forma, como nós identificaremos, será, respectivamente, falando por esses quadrantes. Sejam eles quadrantes pares, sejam eles quadrantes ímpares. Os quadrantes pares são os quadrantes segundo e quarto. Os quadrantes ímpares são o primeiro e o terceiro. E na medida em que eu queira identificar um ponto no plano cartesiano, eu terei a possibilidade de identificar quem é a abscissa e quem é a ordenada. Esses pontos, então, farão parte de um ponto correspondente no plano cartesiano, dado pelo eixo das abscissas e pelo eixo das ordenadas. E juntos, eles compõem o eixo das coordenadas. Distância entre pontos. Quando nós tivermos dois pontos quaisquer no plano cartesiano, que são pontos distintos, teremos então a diferença desses pontos dadas por um segmento na horizontal e um segmento na vertical. Quando nós identificarmos estes segmentos, nós teremos então um triângulo retângulo, no qual aplicaremos então o teorema de Pitágoras, dado que o quadrado da medida da hipotenusa é diretamente proporcional à soma dos quadrados da medida dos catetos. Então, nós veremos um exemplo para termos a ideia do que nós acabamos de falar. O exemplo diz o seguinte: dados dois pontos, A, menos 3 e 1, B, 4 e 3, eu quero saber a distância entre esses pontos. Lembre-se que nós teremos, então, medidas de segmento na horizontal e medidas de segmento na vertical. Quando nós fizermos a diferença entre esses pontos, menos 3, menos 4 ao quadrado, 1 menos 3 ao quadrado, nesta raiz quadrada, nós temos, então, a soma entre o quadrado da variação de x e o quadrado da variação de y. Fazendo as contas, temos então a raiz quadrada de 53. Isso representará a distância entre esses pontos, dado em unidades de comprimento. Ponto médio de um segmento. É importante nós identificarmos a metade deste segmento, por pontos distintos no plano cartesiano. Apenas o motivo pelo qual nós identificamos a metade do segmento se dará justamente por uma propriedade básica dos triângulos congruentes. Esses triângulos congruentes, que aparecem aí para vocês, nos dará a proporção entre AM, que vai estar para AB, assim como AN estará para AP. Quando nós fizermos a multiplicação do meio pelos extremos, temos então que o segmento AP será o dobro do segmento AN. E isso nos dá, então, a propriedade relativa do ponto médio do segmento, no qual nós temos XA mais XB sobre 2 e YA mais YB sobre 2. Vamos ver, então, o exemplo, dado pelos pontos PQ. O ponto P tem a abscissa 1 sobre 2 e ordenada 2. O ponto Q tem a abscissa 1 quarto e menos 1 de ordenada. Nós queremos identificar a metade deste segmento PQ. Como faremos? Identificaremos primeiramente a medida de XM, dado pelo ponto XP mais XQ sobre 2, e o ponto YM, YP mais YQ sobre 2. Quando nós identificarmos as contas relativas por esses pontos que foram dados pelo ponto P e Q, então teremos o ponto médio dado por 3 sobre 8 e 1 sobre 2. Condição de alinhamento de três pontos. A condição de alinhamento de três pontos se dará pela identificação de pontos que serão colineares no plano cartesiano. Como eu farei, então, a identificação? Na realidade, nós identificaremos o cálculo de um determinante. Para isto, teremos que ter pontos distintos, arbitrários quaisquer, no plano do eixo das abscissas pelo eixo das ordenadas. Quando nós identificarmos estes pontos que são distintos, faremos o seu prolongamento
Identificaremos, então, triângulos que são semelhantes. Estes triângulos semelhantes são triângulos retângulos e eles nos dará a seguinte proporção. AQ vai estar para AP, assim como CQ estará para BP. Estes segmentos, então, nos dará o cálculo de um determinante. Este determinante, se ele for 0, nós teremos, então, o ponto alinhado. Se nós tivermos distinto de 0, estes pontos não são alinhados, portanto, não são colineares. É uma outra expressão muito utilizada para fazermos essa identificação de condição de alinhamento entre três pontos. Então, para isso, veremos agora um exemplo. Dados os pontos A, B e C, pela abscissa menos 3, menos 11 no ponto A, o ponto B, 0, menos 2 e o ponto C, 5 e 13. Quero verificar se esses pontos são colineares ou se eles estão alinhados. O que eu faço? Eu determino, então, o seu respectivo determinante. Fazendo os cálculos, nós observamos aí que deu 0, então, neste caso, os pontos estão alinhados. A equação geral da reta. Para nós identificarmos a equação geral da reta, faremos, então, o cálculo de um determinante. Estes pontos, inicialmente, eles precisarão ser distintos. E como eles estarão sobre o mesmo segmento de reta, neste cálculo do determinante, claro, será igual a 0, porque esses pontos estão alinhados. Dessa forma, desenvolvendo o cálculo do determinante, temos então a equação geral da reta. E os pontos distintos serão então a identificação, primeiramente, para esta equação geral da reta. Vejamos então um exemplo, para nós identificarmos a equação geral dada pelos pontos A e B. Neste caso, o ponto A, menos 3, menos 1, e o ponto B, 2 e 3. Quando nós identificarmos o cálculo do determinante, ele já é igual a 0. E fazendo as contas, teremos então 4x menos 5y mais 7 igual a 0. Esta é, então, a equação geral da reta neste caso. A equação reduzida da reta. Neste caso, nós faremos, então, o isolamento do y. Naturalmente, de forma isolada, temos, então, mx mais n, onde m representa, neste caso, menos a sobre b. E o n representa menos c sobre b. Desta forma, nós faremos então a identificação da tangente de um ângulo, que é a declividade da reta, identificada pelo tangente de alfa, dado por m. Este coeficiente angular representa então a inclinação da reta. Vejamos então um exemplo. Neste caso, a reta R, dada pela equação y igual a 3x menos 1, identificamos então o seu coeficiente angular, que é o valor de m. E o valor do coeficiente linear é menos 1. Fazendo a variação para o valor de m, nós temos a variação de y para com a variação de x. Em y temos 2 menos menos 4, 1 menos menos 1. E isso, então, identifica o coeficiente angular da reta, que é o valor de 3. Para x igual a 0, nós temos, então, o valor do y nesta equação, que é igual a menos 1. E, portanto, o valor de n é igual a menos 1. E aí nós identificamos, então, o ponto dado por 0, menos 1, que é o ponto em que a reta R vai interceptar o eixo das ordenadas. Forma segmentária da reta. Esta equação identifica pontos que cortam o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Nós teremos, então, o determinante que identifica o cálculo desta equação, uma vez que o cálculo do determinante nos dará a seguinte forma segmentária da reta, dada por x, neste caso, sobre 3, mais y sobre 2 igual a 1. A forma segmentária da reta tem essa característica de ser sempre igual a 1. Observe que os pontos que cortaram os planos coordenados, tanto de x quanto de y, estão, neste caso, identificados pelos eixos coordenados. Veja, no eixo x, nós temos o ponto 3, no eixo y, o ponto 2. Estes pontos identificam, então, os pontos pelos quais foram cortados no plano cartesiano. Esta é a forma segmentária da reta R. Perpendicularidade entre retas. Quando nós quisermos identificar se essas retas são perpendiculares entre si, precisaremos fazer uso de uma propriedade.
Esta propriedade diz que o produto entre os coeficientes angulares dessas retas será igual a -1. E isso identifica se essas retas são ortogonais. Vejamos então o exemplo. Pelo ponto P, -3, 4, passa uma única reta S perpendicular à reta R, dada por 2x menos y mais 3 igual a 0. Determinemos sua equação. Temos então para R, y igual 2x mais 3, que identifica o coeficiente angular, MR igual a 2. Como essas retas são ortogonais entre si, portanto, eu vou identificar o coeficiente angular da outra reta, a reta S. Como faço? Eu utilizo a propriedade, que, neste caso, MS será em função de -1 sobre MR. E isso me dará -1 sobre 2. Como a minha reta S passa pelo ponto -3, 4, identificando o seu coeficiente angular e substituindo o ponto, eu tenho a reta S dada por y igual a -1 sobre 2x mais 5 sobre 2. Bom, então agora nós vamos ver ângulos entre retas. De que formas identificaremos, então, este ângulo? Nós faremos, então, o uso de uma propriedade que vai nos trazer a informação do ângulo entre essas retas. No plano cartesiano, observamos que se essas retas interceptarem, teremos, então, um ângulo formado por elas. E não somente um, mas teremos, então, um ângulo que é identificado como ângulo externo. Observe no plano cartesiano que nós temos aí o α2. Este ângulo, ele é um ângulo externo. E uma propriedade básica da geometria analítica nos diz que um ângulo externo é a soma de dois ângulos não adjacentes a ele. Isto quer dizer que eu posso dizer que α2 é dado pela soma de α1 mais θ. Dessa maneira, nós observamos que o θ ficará em função da diferença pelo α2 em relação ao α1. Ou seja, esse α2 e α1 são exatamente os coeficientes angulares da reta. Quando eu identificar a tangente em ambos os membros desta equação, onde θ é dada pela diferença de α2 por α1, nós temos tangente de θ igual a tangente de α2 menos α1. E aí nós tomaremos o módulo para identificar este ângulo estritamente positivo, ou seja, a tangente de θ maior que zero. Dessa forma, observamos que a tangente da diferença de α2 por α1 é uma fórmula da trigonometria, ou seja, a tangente da diferença de arcos, que diz que a tangente de α2 menos a tangente de α1 dividirá 1 mais a tangente de α2 vezes a tangente de α1. Isso representa a tangente da diferença de arcos. Logo, eu posso dizer que a tangente de θ está em função desta fórmula. Como eu tenho que a tangente de α1 é o meu coeficiente angular M1 da reta 1, e a tangente de α2 é M2, coeficiente angular da reta 2, podemos dizer que a tangente de θ é esta fórmula dada em módulo de M2 menos M1 sobre 1 mais M2 vezes M1. Observe que nós teremos alguns casos a considerar. Primeiro, se as retas forem paralelas entre si, os coeficientes angulares são iguais e, portanto, o ângulo é zero. Se as retas forem concorrentes entre si, significa dizer que elas são perpendiculares e, portanto, o produto entre os coeficientes angulares é igual a -1, e este ângulo é de 90 graus. Agora, se nós tivermos R2, que é vertical, e R1, que é oblíqua aos eixos, então, neste último caso, há duas possibilidades. Em ambos os casos, a gente vai considerar que o θ é dado em função de uma diferença de arcos. Quem são esses arcos? π sobre 2 menos α1. Observe que nós estamos pegando o módulo, porque nós queremos a tangente de θ maior que zero. Aplicando a tangente em ambos os lados, temos aí a tangente de θ igual ao módulo da tangente da diferença desses arcos, π sobre 2 menos α1. Nós sabemos que, por uma razão trigonométrica, a tangente de π sobre 2 menos α1 é a cotangente de α1. Então, nós sabemos ainda
que esta razão de 1 sobre tangente de α1 é a cotangente de α1. Portanto, a tangente de θ será o módulo de 1 sobre M1. Quem é M1? É o coeficiente angular da reta 1. Então, para isso, veremos agora um exemplo. Observe aí, nós temos θ como sendo o ângulo agudo formado entre as retas R e S. A reta R é y igual a 2x menos 3 e a reta S é y igual a menos 3x mais 1. Os coeficientes angulares dessas retas estão explícitos aí. Veja, é o valor que multiplica a variável x. Nós já identificamos isso aí, como sendo 2 e menos 3. Como nós vimos, a tangente de θ está em função da diferença desses coeficientes angulares dividido por 1 mais o produto deles. Então, fazendo as contas, temos aí o módulo de menos 1, portanto, a tangente deste ângulo, θ, é igual a 1. Como θ é um ângulo agudo, então a tangente de θ, sendo igual a 1, nos dá um ângulo de 45 graus. Bom, então, agora nós vamos ver como é que se calcula a distância de um ponto a uma reta. Para isso, é importante nós entendermos alguns elementos geométricos envolvidos nesse problema, uma vez que nós temos uma fórmula para ser aplicada. Então, observe que este gráfico, ele mostra o ponto P fora da reta R e por ele nós conduziremos uma perpendicular que vai ser então a nossa reta S. Observe ainda que o produto entre os coeficientes angulares dessas retas será igual a menos 1, pois essas retas são perpendiculares agora entre si. Por que é importante observar isto? Porque muitos problemas serão resolvidos com essa perspectiva de visualização. Então, é necessário que nós façamos uma verificação geométrica e bastante específica antes da resolução e aplicação de uma fórmula. Observe ainda que quando nós tivermos este traçado desta perpendicular, nós estaremos definindo então a distância do ponto P até ao ponto Q. Dessa forma, observe que o meu problema se resumirá à distância do ponto P para o ponto Q. Isso define, então, a distância do ponto P à reta R. Portanto, se eu considerar o ponto x0, y0, nós, então, calcularemos, faremos algumas manipulações algébricas, as quais nos darão a seguinte fórmula, as quais serão denominadas por este problema. Veja aí, a distância do ponto à reta será o módulo de ax0 mais by0 mais c sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isto, então, definirá o meu problema. Para uma distância, claro, estritamente positiva, porque não existe distância negativa. Vamos ver, então, um exemplo. Observe que aí nós queremos determinar a altura relativa do triângulo ao lado BC. Para isso, temos que lembrar da condução da perpendicular que terá como prolongamento sobre o lado BC. Dessa forma, nós já sabemos que a distância deste ponto A à reta BC será definida pela fórmula que nós acabamos de ver. Então, inicialmente, temos que determinar a reta BC. A reta BC será determinada pelos pontos BC. Então, para isso, faremos o determinante. Veja, o determinante que nós temos aí será igual a 0 e, portanto, definirá a minha equação geral da reta BC, dada por 3x menos y menos 5 igual a 0. Uma vez que nós temos a reta e o ponto fora dela, então aplicamos a fórmula. Verifique aí, o ponto é de coordenadas 1, 7, que seria o ponto A. Quando nós aplicarmos na fórmula, verifique aí, 3 vezes a primeira coordenada do ponto, que é 1, menos o valor da ordenada 7 no ponto A, menos 5, que é o termo da reta geral. Isto em módulo, dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que seriam os valores que multiplicam, respectivamente, 3 por x e menos 1 por y. Fazendo os cálculos, temos então a altura relativa do triângulo ao lado BC, dado por 9 raiz quadrada de 10 sobre 10, que nós já fizemos então a racionalização. Ok?
E para calcularmos, então, a área de um triângulo, o que precisaremos? Temos que lembrar da geometria planar. Lembre que a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Para a geometria analítica não é diferente. A fórmula é a mesma. Porém, nós temos alguns elementos geométricos envolvidos que são os pontos que determinam esse triângulo. Os vértices A, B e C, dados então por essas coordenadas XA e YA, XB e YB, XC e YC. Então, nós calcularemos a área deste triângulo considerando a sua respectiva base. Veja, a base do triângulo tem como coordenadas os pontos BC. Portanto, nós faremos então o cálculo da distância desses pontos. Isso definirá então o tamanho da base. Para nós calcularmos a altura, nós vimos que o vértice A, que está fora desta base BC, por ele nós conduziremos uma perpendicular que definirá a altura deste triângulo. E, portanto, nós então teremos a distância do ponto A à reta, que é definida pelos pontos BC, que aí no caso nós temos como valor de R. Dessa forma, nós iremos então calcular o cálculo de um determinante, de forma que este determinante então será dividido por 2, uma vez que a fórmula diz que a base vezes a altura está dividido por 2. Então, isso representa a área do triângulo para esta geometria. Observe aí, o determinante tem as seguintes coordenadas que nós já comentamos. Fazendo os devidos cálculos, teremos então a fórmula específica denominada no problema. Veja que nós faremos agora uma aplicação pelo exemplo a seguir. Observe aí. Nós temos como calcular a área deste triângulo porque temos vértices dados por 1, 3, 2, 5, menos 2 e 4. Observe ainda que esses pontos não são colineares, porque se eles forem colineares, não tenho como definir a área deste triângulo. Então, vamos calcular o determinante que nós acabamos de ver. E não esqueça que no final nós temos que dividi-lo por 2. Fazendo os devidos cálculos e considerando os pontos que foram dados no problema, temos aí o valor de 7 para este determinante, cuja área do triângulo dividida por 2 será em unidades de área, 7 sobre 2. E observe ainda que o valor deste determinante está em módulo, porque não existe área negativa. Portanto, nós temos aí o valor que nós queríamos determinar. Bom, então agora nós vamos ver algumas aplicações importantes. Verifique aí um problema do ITA, né? Vamos ler então o nosso problema. Este problema diz o seguinte: seja um triângulo de vértices ABC, no sistema de coordenadas cartesianas ortogonais. Veja aí que os pontos dados são 1, 2, 2, 4, 4, 1. O que nós queremos? Nós queremos determinar a distância do ponto do encontro dessas alturas em relação a um lado específico do triângulo, no caso, o lado que ele escolheu, AC. Ok, então vamos ver a solução deste problema. O que eu preciso saber para resolver este problema? Primeiro, lembrar de algumas propriedades. O produto entre os coeficientes angulares, quando é igual a menos 1, é porque essas retas se cruzam ortogonalmente. Veja que você tem a reta BC. Por quê? Você tem dois pontos distintos que definem a reta. Logo, você tem o seu coeficiente angular. Se você tem um coeficiente angular desta reta e uma reta que parte do vértice A, encontrando ela em 90 graus, então, automaticamente, você terá o coeficiente angular da outra reta. Dessa forma, a equação que passa pelos pontos BC, nós temos aí, porque nós temos um ponto definido que poderá ser usado nela. No caso, nós estamos usando o ponto 2, 1. Observe ainda que a reta ficará y menos 2 igual a m vezes x menos 1. Então, esta reta nos dá a possibilidade de determinar o seu respectivo coeficiente angular por essa propriedade da ortogonalidade. Então, eu posso escrever y menos 2 igual a 2 sobre 3, que seria o coeficiente angular, vezes x menos 1. Dessa forma, eu já tenho uma reta definida. Agora, nós temos que determinar a equação da reta
que parte do ponto B e encontra o lado AC. De que forma eu farei? Veja, se eu tenho os pontos AC, que são distintos entre si, naturalmente eu tenho a equação dessa reta. Novamente, o uso da propriedade da ortogonalidade me dará o coeficiente angular da reta que vai partir do ponto B, encontrando este lado oposto AC. Ok? Então, dessa maneira, nós teremos y menos 4 igual a m vezes x menos 2. Portanto, eu terei a possibilidade de expressar o coeficiente angular desta reta. Então, ficará y menos 4 igual a 3 vezes x menos 2. Dessa forma, eu tenho a equação da outra reta. Por que nós determinamos essas retas? Justamente para fazermos o cálculo que vem na sequência aí. O cálculo do sistema que define duas equações e duas variáveis. Resolvendo pelo método da substituição ou pelo método da adição, nós temos então o ponto H. Ok, então como nós temos agora o ponto H, nós calcularemos a distância deste ponto à reta C. Mas eu não tenho a reta C. Mas como eu tenho seus respectivos pontos, então eu faço pelo cálculo do determinante. Encontrando aí x mais 3y menos 7 igual a 0. Dessa forma, tendo a equação da reta e o ponto específico, que está fora dela, cuja distância eu queira determinar, então aplicarei direto a fórmula que nós já vimos anteriormente, que é dada por ax1 mais by1 mais c sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Veja que no numerador nós vamos tirar o módulo, porque no denominador já é estritamente positivo. Aplicando então o ponto encontrado, que seria o ponto H, em relação à reta C, temos aí os cálculos definidos, cujo valor dá 9 sobre 7 raiz quadrada de 10. Fazendo a racionalização, nós temos 9 raiz de 10 sobre 70. Portanto, a alternativa correta nesta questão será a letra A. Ok, vamos lá, vamos ver mais uma aplicação que diz o seguinte: o ponto menos 4, 3 é ponto médio do segmento de reta AB, cujas extremidades estão sobre os eixos coordenados. Qual é que vai ser a reta que passa pelo ponto AB? Verifique o seguinte: inicialmente, nós temos a condição do ponto médio, que seria a média aritmética dessas coordenadas dadas. Veja, eu tenho tanto o ponto A e como também o ponto B. Então, dessa forma, aplicando o ponto médio, teremos aí, já que menos 4 foi dado e 3 também, então faremos as contas. Substituindo na média aritmética desses pontos, nós temos então x igual a menos 8. E para a ordenada, nós temos aí y igual a 6. Portanto, o ponto B é menos 8 e 0. O ponto A, 0 e 6. Se eu tenho os pontos A e B, eu determino a reta que passa por esses pontos, porque esses pontos são distintos entre si. Dessa forma, eu posso fazer pelo cálculo do determinante. Pego um ponto arbitrário, x, y, e os pontos que eu acabei de encontrar e faço o cálculo do determinante. Se eu preferir fazer de uma outra forma, eu terei que observar o cálculo do coeficiente angular desta reta e também fazer a utilização de um desses pontos, que não é o caso aqui. Então, dessa forma, fazendo o cálculo do determinante, encontramos aí 3x menos 4y mais 24 igual a 0. Então, chegamos à conclusão de que a alternativa correta para esta questão é a letra C. Ok, então muito obrigada a todos vocês que acompanharam a aula de hoje e eu espero reencontrá-los na próxima aula.